Shalom, Raverem, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós estamos aqui para poder compartilhar um pouquinho da Paraxá Eikev, que tem como esse título significa no português, tentando, né, traduzir, como resultado. Eu também gosto de como consequência. É a mesma coisa, mas como consequência, ela gera um peso muito maior. E eu queria, Bezrat Hashem, compartilhar um pouco com vocês daquilo que o Eterno tem nos ensinado na verdade, tem trago para a gente, literalmente, no dia de hoje. Hoje eu parei, estamos, né? Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês sobre isso. Nós estamos preparando um conteúdo maravilhoso, magnífico mesmo, um curso voltando à origem. E o que acontece? Eu nem consegui preparar o material, porque literalmente o Eterno me fez vir para essa paraxá e, na verdade, começou a me trazer algumas coisas que eu quero, Bezrat Hashem, compartilhar com você agora. E também eu quero, se for possível, né, compartilhar algo que para alguns pode até mesmo ser uma novidade. Vocês que já me conhecem sabem que eu adoro trabalhar a etimologia das palavras e adoro começar dando aquele choque, digamos assim. E hoje, Bezrat Hashem, eu vou ensinar algo a vocês que é exatamente como se livrar do karma. Sabe, no hebraico a gente vai chamar de tikkun. Então, Bezrat Hashem tem algo que eu assim, eu nunca tive esse insight antes, e nós vamos estar falando também sobre retificações. Então, fique conosco e você, eu acredito sinceramente que você aprenderá alguma coisinha no dia de hoje. Bem, falando dessa paraxá, a paraxá Eikev, deixa eu pegar aqui, está em Devarim 7, tá? E eu quero ler, como de praxe, apenas um passuque que diz assim: e se você obedecer, né, como consequência, como resultado, né, se você obedecer a essas regras e obedecê-las cuidadosamente, seu Adonai manterá fielmente para você a aliança feita sob juramento com os seus pais. Eu estou lendo essa versão aqui no site do Sefaria ou sefaria.org. Bendito és tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deu a tua Torá. Bom, pessoal, vamos lá. Quais foram os insights que o Criador trouxe para mim, né, neste dia? Tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Radassa, eu sou Morá, aqui na Adam, que é a Adam é a Aliança Israelita Natziratim, a UA, né? E o Dan, né, é Discipulando as Nações. Então, realmente, nós temos um chamado para discipular as nações e, claro, você está aqui exatamente por causa disso. Bom, vamos lá. Eu vou pegar minha cola aqui, como de praxe, né? Muita informação. Bom, existe algo que eu acredito sinceramente que seja o maior sofrimento humano. Que algo é esse que é o maior sofrimento humano? Eu acredito, pessoal, que a gente sofre não é porque deu uma topada, sabe? A gente sofre, aspas, não é porque houve, né, que o Eterno nos livre um divórcio, ou porque ficamos doentes. Não, a gente não fica, a gente não sofre por causa disso. Isso é só um efeito, ok? A gente sofre porque a gente não sabe, literalmente, qual foi a causa desse sofrimento. Ou seja, o maior sofrimento humano não está literalmente no que aconteceu, e sim está no porquê aconteceu, e mais, não é no porquê aconteceu, mas é não saber o porquê aconteceu. Ou seja, o maior sofrimento humano está literalmente relacionado ao fato de nós termos dúvidas, ou seja, termos perguntas que nós não conseguimos as respostas. Assim sendo, o maior sofrimento que nós temos, de novo, não é pelo o que aconteceu, mas é a dúvida até que a gente saiba o porquê aconteceu. Então, esse período entre a gente descobrir a resposta até chegar à resposta, esse sim é o período do sofrimento. Então, vamos lá. Assim sendo, vamos para uma outra questão.
qual é o maior inimigo do povo de Israel? O maior inimigo de Israel, eu queria que você pensasse aí em o que ou quem você acha que é o maior inimigo de Israel. Eu acredito que, devido a esse momento delicado que nós estamos vivendo, você vai dizer que ah, dentro dessa guerra que a gente está vivendo, né, não quero aqui ficar citando nomes por medida de precaução, dessa guerra que estamos vivendo, talvez você diga que é esse povo A, B, C, D, Z. Mas, na verdade, o arqui-inimigo de Israel é Amaleque. Quem é Amaleque? A gente vai entrar nessa história hoje. Porém, se você não sabe quem é Amaleque, Amaleque ele é também, vamos dizer assim, é chamado de Safek. O que é o Safek? Vamos lá, pessoal. Eu sempre tenho que fazer esse pano de fundo aqui. No hebraico, a gente não tem o número 1, 2, 3, 4, 5. Não existe numerais. Então, cada palavra ela possui o seu valor numérico. E de acordo com e as palavras que possuem o mesmo valor numérico e que a gente vai chamar de valor gemátrico, tá? Que é a gematria, essas palavras se correspondem. E podemos até mesmo substituí-las, ok? Então, veja bem, o maior inimigo do povo de Israel é quem? Amaleque. E qual é a palavra que Amaleque tem um valor numérico de 130? E qual é a outra palavra que tem esse mesmo valor numérico de 130? É a dúvida. E aqui é que está o X da questão. Todas as vezes que, por exemplo, nós temos dúvida, nós estamos literalmente sendo, aspas, atacados por Amaleque. E o que o Senhor falou para o povo de Israel, né? E aí a gente vai entrar na história. O que o Eterno falou para Shaul, né? O rei? Olha, destrua Amaleque. E o que ele fez? Ele simplesmente não destruiu Amaleque. E o fato dele não destruir Amaleque, o que aconteceu? Eu falo isso lá no final, para você ficar aqui comigo, ok? Bom, pessoal, antes que eu me esqueça, porque eu sempre esqueço, já aproveita, clica aí para você curtir o nosso canal, ativa aí as notificações, tá certo? Porque por enquanto, toda semana terá vídeo novo no nosso canal, porém, a partir de Tishrei, né, do 7º ano, a partir de outubro, nós retomaremos com os nossos shiurim ao vivo no Shabat, como fazíamos anteriormente. Porém, como eu estou preparando esse conteúdo extremamente denso, nós vamos ter um ano de um curso que vai ser uma transformação que vai gerar nas nossas vidas, então eu realmente preciso me ausentar um pouquinho para conseguir preparar esse material. Bem, voltando aqui à história, olha só, a gente tem em Shemuel Aleph, né, 1 Samuel, uma história bem emblemática, que é o Eterno chamando Saul, né, Shaul, chamando Shemuel para consagrar, ordenar Shaul como o novo rei de Israel. E aí é tão interessante, porque assim, a palavra diz que como o Eterno, né, como a palavra se refere a Shaul, se refere a ele como o homem mais bonito da cintura para cima. E todas as vezes que a gente percebe na palavra que ela está destacando algo, a gente precisa estar atento a esse algo. E é curioso que quando a gente vai fazer aqui rapidamente um paralelo com Davi, quando o Eterno fala de Davi, o Eterno fala assim, o homem segundo o meu coração, não fala nada de aparência física. Por quê? Porque quando o Eterno chama Shaul, é porque o povo naquele momento estava 100%, focado exatamente na materialidade. E era isso que o povo precisava, né, naquele momento, de algo voltado para o material, ou pelo menos eles achavam que era isso. Porém, quando a palavra vai falar a respeito de Davi, vai falar pelo lado exatamente espiritual, que era um homem, né, era um menino, segundo o coração do Eterno. E aí a gente tem uma outra referência falando da questão da fisicalidade, que é o nosso
que é Yaakov Avinu, o nosso patriarca. Quando ele vai se encontrar, né, quando ele está indo para a casa do seu tio Labã, e quando ele olha para Rahel, a palavra diz o quê? Que ela era uma pessoa formosa. Ou seja, de novo, destacando ali a fisicalidade. E isso aqui é importante a gente ter esse pano de fundo. Por quê? Porque uma das coisas que a gente vai começar a trabalhar ainda muito mais forte é exatamente esse desapego da fisicalidade. Então, a gente hoje, nós estamos diante de uma oportunidade onde a gente pode continuar seguindo o caminho de Shaul, da fisicalidade, ou partir para um outro caminho que eu vou compartilhar com vocês, que é o da espiritualidade. Então vamos lá, pessoal. Olha só que interessante. Voltando aqui à história, né, de Shaul, uma coisa que a gente precisa compreender também é que eu acredito, sinceramente, que nem nos seus melhores sonhos, eu digo de Shaul, ele estava pensando na possibilidade de ser rei. E mais ainda, nem passava pela cabeça dele e também de toda a sua família que ele pudesse estar sendo cotado para ser rei. Por quê? Porque, na verdade, Shaul não tinha, e a gente vai ver mais à frente, as características necessárias para assumir um cargo e principalmente para estrear esse cargo tão importante. Então vamos lá. Qual é o fundo histórico aqui? Até então, o povo de Israel ele vivia um governo teocrático, ok? Ou seja, o Eterno ele era o governante do povo. Eu digo literalmente no sentido de total consciência do fato. Porém, Israel ele estava literalmente invejando as outras nações. E aí o que eles queriam? Eles queriam um rei de carne e osso. Se lembra da fisicalidade de Shaul? Então o povo de Israel estava invejando as outras nações e queria um governo exatamente como os das outras nações, um governo monárquico. E o que acontece? Nesse momento, o povo literalmente, dentro de muitas aspas, o povo depõe o Eterno da sua, eu diria, do seu trono, não do seu trono especificamente, no sentido do seu governo diante do povo. Ou seja, o povo estava dizendo o seguinte: olha, Eterno, eu não quero mais o seu governo na minha vida de forma tão direta. Então agora eu quero o governo de outro rei, ok? Então, eu te faria uma pergunta, meus queridos. Qual era o nome, tá, do líder no governo teocrático? Tá certo? Qual era o nome desse líder no governo teocrático? E quando eles passam para um governo humano, qual seria esse nome desse líder? Porque eu digo humano, e talvez você fale assim para mim: não, Radassa, não era humano, você errou, você não entende muito de história. Era um governo monárquico, porque eles queriam um rei. Gente, qual era o nome desse rei? Antes eles tinham um rei que se chamava, né? A gente não menciona, não pronuncia esse nome maravilhoso, que nem tem, a gente nem sabe como pronunciar, mas antes eles tinham o governo teocrático, que o seu governante, o seu rei, era o Yud-Rei Vav-Rei. Agora, eles passam a ter um outro governante. E que governante é esse? Eles querem agora tirar o Eterno desse governo, e eles não, quando eu digo tirar o Eterno do governo, eu estou dizendo o seguinte: eles não querem mais se submeter ao governo do Eterno, e agora eles querem o quê? Se submeter a um governo humano, certo? Então, o povo de Israel não quer mais se submeter diretamente a Yud-Rei Vav-Rei, então agora eles querem se submeter a Shaul, ok? Que foi esse que o Eterno acabou escolhendo para eles, certo? Então vamos lá. Dentro dessa questão, qual é a raiz, tá? Qual é a raiz para que o povo fizesse essa troca infundada e incoerente? Eu fiquei pensando uma coisa muito interessante também, que aí a gente vai começar agora a entrar nessa profundidade desse shiur de hoje, tá? Então vamos lá.
qual a raiz, qual a causa disto? Por que que eles tiraram o Eterno, aspas, do seu governo e quiseram um governo monárquico? Por que que eles simplesmente, literalmente... Só um minutinho. Perdão, pessoal, voltei. Vamos lá. Por que que o povo, essa era a pergunta que eu estava fazendo para vocês, por que que o povo tomou essa decisão incoerente? Por que que eles quiseram fazer essa troca infundada? Se lembra que eu falei para vocês no início que eu ia mostrar para vocês como fazer uma retificação, como se livrar de um karma, né? E aqui é o ponto talvez crucial. Olha só, Adão ele não quis, sabe, se submeter ao Criador. Ou seja, Adão quis deixar de se submeter ao Criador. E metaforicamente, eu estou dizendo que Adão ficou o quê? Ansioso. Por que ansioso, Radassa? Não entendi. Olha o que a palavra diz, que o Eterno, na virada do dia, ia se encontrar com ele. Ou seja, tinha um momento específico que o Eterno ia conversar com Adão, ajustar as coisas com Adão. Eu estou rindo aqui, porque aqui no trabalho a gente faz um realinhamento de rota. Então, todo dia, às 14h30, a gente tem um realinhamento de rota, tá? Depois a gente parte para me dar. Então, esse não é esse 14h30, é literalmente no pôr do sol. O Eterno ia se relacionar com Adão. E aí, por que eu estou chamando de ansiedade? E por que eu estou dizendo que Adão não quis se submeter mais ao governo do Eterno? Porque Nahash, que é a serpente, disse o seguinte para Adão: Adão, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer? Você vai ser igual a Adonai. E aqui é o ponto principal. Adão, ele começou a pensar, ok? Ele começou a pensar e imaginar como seria. E aí, eu estou dizendo, eu deduzo o quê? Porque é uma coisa muito natural nossa. O que eu falei? Qual é o maior sofrimento do ser humano? É não ter respostas, é a dúvida. Então, se você tem uma possibilidade de saber tudo, significa que você não vai ter mais dúvidas. Só que no caso de Adão, ele não queria mais depender do Eterno para conseguir as suas respostas. Shaul, você vai ver, também não, o povo de Israel, perdão, o povo de Israel também não quis mais depender do Eterno como seu governante. Então, tanto Shaul quanto Adão, eles fizeram o quê? Eles quiseram assumir o controle da situação, para não dizer das suas vidas. E aqui é o ponto principal, ok? Então, retificação, vamos lá. Adão não quis mais se submeter ao Criador. Shaul, lá na frente, a gente vai perceber também que, de igual forma, ele também não quis se submeter. E olha só que interessante, o que o Nahash, né? O que a cobra disse para a serpente, né? O serpente, no hebraico é o serpente. O que o Nahash falou para ele? Olha só, Adão, você vai ser Deus. Ou seja, você vai ser igualzinho a Deus. Por quê? Porque você não vai mais ter que esperar pelas suas respostas. Você vai poder... Aliás, você nem vai ter dúvidas. Entende? Você nem sequer vai ter dúvidas. Isso aqui é muito importante e segura isso daqui que a gente vai voltar nesse ponto. Outra coisa que os nossos sábios dizem é que faltavam 3 horas, pessoal, apenas 3 horas para que Adão entrasse no Shabat. E quando ele estivesse no Shabat, Adão poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora, ouça, por favor, com seus 500 ouvidos abertos, porque isso daqui é um hidush. O que é um hidush? Hidush é uma novidade. Isso aqui o Eterno falou comigo, eu estou toda arrepiada aqui só de pensar naquilo que o Eterno falou. E sim, eu vou falar bem devagar para que você possa compreender. No Shabat é o único lugar que não existe o mal.
Por quê? Vamos lá, pessoal. Os nossos sábios dizem que o Shabat é um templo, é um lugar, é um santuário dentro do templo. E o que acontece? Faltava 3 horas para que Adão, de fato, fosse eterno. Olha só, que Adão fosse eterno. Faltava, Baruch Hashem, não tinha pensado nisso. Faltavam 3 dias para Adão ser como o eterno. E o que o Nahash falou? Você vai ser como o eterno. E Adão não soube esperar 3 dias para ser como o eterno. Baruch Hashem por esse insight que o Criador está dando aqui agora, para mim e para você, porque isso é para nós. Então, olha só, no Shabat. O que é o no, gente? No é a preposição, é o artigo definido o, ok? É o artigo, define que é isso, aquilo, que é aquilo outro. Artigo definido mais a preposição. Então, preposição de, que dá a ideia de dentro. Então, dentro do Shabat, dentro deste templo, dentro deste lugar, porque o Shabat, ele não é um dia, Baruch Hashem, o Shabat é um lugar. Quando a gente está neste lugar, dentro deste lugar, não há o mal. Olha que coisa linda. Então, olha só, por que disto? Porque o Shabat, este lugar, de novo, não é um dia, este lugar faz parte de uma outra dimensão. Pessoal, você consegue perceber isso? Eu estou aqui literalmente maravilhada com esse insight que o Eterno está trazendo para a gente agora. Eu estou maravilhada. Então vamos lá. Conjecturando, ok? Conjecturando que o Eterno o tiraria do Gan Eden. Porque o Eterno está dizendo o seguinte, olha, no Shabat, né? No Shabat, então é o quê? É um outro lugar. Então a gente tinha o paraíso, o Éden no todo, e a gente tinha um lugar dentro do Éden chamado Gan Eden, que era o paraíso, e naquele lugar, tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E neste paraíso, nesta dimensão, digamos assim, existia um outro lugar que era chamado de Shabat. E neste outro lugar, eu estou dizendo que Adão poderia comer da árvore, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas na verdade não teria como ele comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no Shabat, de novo, no Shabat não tem o mal. No Shabat, por que não tem o mal no Shabat? Porque no Shabat é o lugar, sabe? É a cidade. Eu queria que você pensasse dessa forma. É a cidade, é o bairro, é o cômodo da sua casa, é esse lugar, é esse santuário, é esse templo onde o mal não existe. Por que não existe o mal? Porque neste lugar o que existe é a soberania do Criador. E ali, neste lugar, o Adonai é simplesmente errado. Ele é um. Por que existe também o sofrimento? Ou o que é o mal? O mal, pessoal, eu falei isso no nosso shiur passado. O mal é a nossa falta de conhecimento de alguma coisa. Quando a gente não conhece, a gente passa a sofrer. E as dualidades da vida geram sofrimento. Agora, quando a gente está neste lugar, quando a gente está no Shabat, nesse lugar só existe o bom, não é nem bem, só existe o bom. Por quê? Porque nesse lugar só existe o eterno. Amém? Então, dando sequência aqui. Mas o que tem a ver, né, Shaul? O que tem a ver Shaul com Adão? O Eterno disse para Shaul o seguinte, tá? Através de Shemuel, é claro. O Eterno disse o seguinte, Shemuel Aleph 15, Passuque 3. Eu vou ler aqui para vocês. Agora Shaul falando para Shemuel falando para Shaul. Ele e o povo, ele e o exército. Agora ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo o que lhes pertence para
destruição. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos, ou seja, destruam tudo. Esta foi a palavra clara, direta e objetiva do Criador para Shaul. O que ele faz? Tá? O que Shaul faz? Era para ele destruir tudo. O que ele faz? Ele simplesmente poupa Amaleque e o melhor da terra para oferecer ao Criador. E aqui eu vou ler uma coisa para vocês para fazer sentido mais lá na frente. Ele ficou com Amaleque e Amaleque acabou com o reinado dele. Agora, eu falei para vocês que as palavras com o mesmo valor gemátrico, a gente pode até substituir, certo? Então, eu vou ler de uma outra forma para você. Ele ficou com dúvida e a dúvida acabou com o reinado dele. Porque o fato dele ter ficado com Amaleque, o que o Eterno falou? Porque você poupou Amaleque, eu vou acabar. Ele não falou as pessoas acabar, né? Mas eu vou tirar de você o governo. Tirar de você significava, inclusive, a sua descendência. Então, todas as vezes que você e eu poupamos Amaleque, Amaleque acaba com a gente, destrói a gente e destrói a nossa descendência. O que isso significa? Que todas as vezes que eu e você ficamos com dúvida, significa que nós não estamos confiando na palavra de Hashem. E aí, quando a gente não confia na palavra de Hashem, vai muito além de não ter emuná. Porque eu acredito sinceramente que, no nível que eu e você estamos, aspas, apenas a emuná não nos serve mais. Aspas, 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 aspas. Porque emuná é o quê? Fidelidade e confiança. Mas o Eterno está nos chamando para algo a mais. E o que é esse algo a mais? O Eterno está nos chamando para bitahon. Não dá mais para a gente ter uma emuná, uma fé apenas racional. O Eterno quer que a gente passe a demonstrar com as nossas ações, com os nossos frutos, a confiança que temos nele. E é exatamente esse fruto, essa confiança é que a gente vai chamar aqui agora de bitahon, porque apesar de eu amar o tema, eu não posso entrar nesse tema com você agora. Voltando, se você poupar Amaleque, Amaleque vai destruir você. Se eu, Hadassah, poupar Amaleque vai destruir a mim. E talvez seria até bom se fosse só a mim, mas na verdade é a mim e a minha descendência, Hasve Shalom. Se você poupar Amaleque, Amaleque vai destruir você e a sua descendência. Por quê? Porque a dúvida igual a Amaleque. Amaleque igual a dúvida, ok? Se eu e você pouparmos Amaleque, se eu e você pouparmos a dúvida, essa dúvida vai acabar com a gente, vai acabar com aquilo que o Eterno tem para nós. Certo? Bom, outra questão aqui que me chamou muito a atenção nessa história é que o Eterno, quando vai repreendê-lo, ele por duas vezes, o que ele faz? Ele diz que foi o povo que transgrediu. E por consequência, ele foi vítima desse pecado. Olha só que curioso, né? Ele simplesmente diz o seguinte para Shemuel, mas foi o povo que fez isso, mas foi o povo que fez aquilo outro. E aí a gente precisa ir bem devagar nessa história. Por quê? Porque, olha só, quando foi o Eterno que repreendeu ele através de Shemuel. Da mesma forma que todas as vezes o Eterno, quando a gente tem Moshe, vamos lá, a gente tem Moshe como exemplo, certo? Quando Moshe ia falar com o povo sabia que era o Eterno falando. Então, quando Shemuel foi a repreender Shaul sabia que era o Eterno que estava indo repreendê-lo, tá certo? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa interessante para compartilhar com vocês. Ok, olha só. Moshe falava com o povo,
Shemuel falava com o povo e era o Eterno, através dessas pessoas, falando com o povo. Da mesma forma que é o Eterno, através do seu rabino, através do seu Rav, que fala com você. E que não seja também agora que o Eterno possa estar me usando para falar com você. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a Ain, ela tem esse nome por quê? Tá? Porque o nosso Rav, Davi Shentov, o Eterno deu a ele esse insight, e é tão curioso que depois que a gente começou a sentar e conversar, eu pude perceber que tudo aquilo que o Eterno estava falando comigo, mas eu não conseguia unir as pecinhas desse quebra-cabeça, o nosso Rav simplesmente estava, o Eterno estava usando o nosso... Tome muito cuidado quando você for advertido por alguém, para você não imaginar que é porque ele ou porque ela não gosta de mim. Cuidado. E aqui, claro, né? Não dá para. Nem tem como eu querer me comparar com o Moshe, com Shemuel e tudo mais. Mas calma aí, Radata, por que você está falando de Moshe? A gente está falando de Shaul. O que tem a ver essa história? A gente vai chegar nisso agora. Olha só que interessante. Eu falei para vocês que era uma questão de horas, né? 3 horinhas que os nossos sábios dizem que faltava para que o povo de Israel... Desculpa, para que Adão entrasse no Shabat. E aí o que acontece? A mesma coisa aconteceu com quem? Aconteceu com o povo de Israel lá no Monte Sinai. Por quê? Porque Moshe disse, olha, eu vou subir e depois de 40 dias eu vou descer. Eles contaram errado, sabe? E o que acontece? Faltou 3 horas para Moshe descer, e nesse espaço de tempo de 3 horas, o que eles fizeram? Eles fizeram um dos seus maiores pecados e que a gente paga a conta até hoje, que foi o pecado do bezerro de ouro. Então, e aí, quando Moshe aparece e vai repreender o povo, o que acontece? Aharon fala, olha, o povo me persuadiu a fazer isso. E aí o povo fala, Moshe, nós achamos que você tinha morrido porque você estava demorando. Claro que os nossos sábios explicam a atitude de Aharon, e longe de mim, quem sou eu para fazer Lashon Hará de Aharon? Quem sou eu mesmo? Mas olha só que interessante, nesse ponto da história, conjecturando, Aharon não assumiu a responsabilidade, falou que, olha, o povo fez isso. Aí vem o povo e fala, Moshe, mas a culpa é sua. E aí vem Adão, quando o Eterno vai repreender Adão, o que Adão fala? Eterno, mas foi a mulher que você me deu. Eu não te pedi, o Senhor me deu. Olha só, pessoal, e deixa eu só voltar um ponto na história. Shaul, ele não esperou Shemuel chegar e também foi oferecer sacrifícios, foi oferecer o corbão para o Eterno. O que essa história tem a ver? Tem a ver o seguinte, que numa linguagem cabalística, né? O que é o tikkun? O tikkun, ele é uma reparação. Existem coisas que os nossos antepassados fizeram e que, se a gente não se aperceber, e raramente nos apercebemos, naturalmente a gente vai fazer também. E a gente continua replicando aquela história. Sabe quando lá em Shemot 20 o Eterno fala que vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração? É porque a gente continua tendo as mesmas atitudes. E como a gente tem as mesmas atitudes que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos bisavós, que Adão teve, a gente continua tendo as mesmas consequências. Por isso que essa paraxá é como resultado, como consequência. Só que hoje você tem nas suas mãos, literalmente nas suas mãos, o poder de mudar toda essa história. O que eu quero dizer com isso? Adão, se ele esperasse 3 horas, ele entraria no Shabat, e naquele lugar, ele seria eterno, tá? Ele seria eterno, e ele jamais ia conhecer o mal, porque ele não morreria. O povo de Israel, lá no Monte Sinai, se eles estivessem esperando 3 horas, eles também teriam entrado nessa outra dimensão e teriam vivido coisas inimagináveis com o Eterno.
E aí o que eles fizeram? Também não souberam esperar e cometeram o pecado do bezerro de ouro. Shaul não obedeceu ao Eterno, destruindo Amaleque, destruindo a dúvida, e além de tudo, fez algo que não era a função dele fazer, que foi oferecer sacrifícios. E uma coisa que é interessante, porque a gente às vezes não sabe que o fato de oferecer sacrifícios era o seguinte: a porção era dividida em duas porções. Uma porção para o Eterno e a outra porção era para o povo, era para a viúva, era para o levita, era para o sacerdote e era para a própria pessoa que levou comer. Ou seja, por exemplo, quando Shaul levou o seu corban, né, a sua oferta para sacrificar, ele também comeu daquela oferta. E aí, pessoal, quando o povo de Israel, lá no Monte Sinai, ofereceram também o bezerro, eles também comeram das ofertas que foram levadas ali. Ou seja, Shaul, o povo de Israel, Shaul e o povo de Israel que estava com ele, o povo de Israel e Adã, os três comeram do fruto proibido. Ou seja, e aí, como disse o nosso Talmide Elberson, eles comeram do que não era apropriado para eles naquele momento. O corban pode ser comido, mas naquele momento não era apropriado. Por quê? Porque não, falando de Shaul, porque não foi oferecido pela pessoa certa. Então, o que o Eterno me fez entender? A gente hoje, nós vivemos em uma realidade que favorece e muito a Amaleque. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade, ou melhor, nós vivemos em uma dimensão aonde muita gente está extremamente ansiosa. E quando eu digo extremamente ansiosa, eu estou falando do transtorno de ansiedade. O que isso significa? Que nós não estamos mais sabendo esperar. E aí, usando uma frase muito popular, nós estamos metendo os pés pelas mãos. Ou seja, nós estamos dando lugar a Amaleque. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo mais esperar o tempo do Criador para que Ele faça as coisas na nossa vida exatamente no tempo dele. Tá ok? Então, olha só, para a gente já se encaminhar para o encerramento. Deixa eu ver aqui. Você já percebeu o quê? Aí eu vou trazer agora para a nossa realidade. Adã, Shaul, vamos começar por Shaul, de trás para frente. Shaul culpou o povo, ou seja, culpou o ser humano, e depois culpou o Eterno, ou simbolizado aqui por Shemuel, porque demorou. Depois, o povo lá no Sinai, ele culpa Moshe, porque Moshe estava demorando, ok? Aharon culpa o povo, responsabiliza o povo, transfere a responsabilidade para o povo, e depois o povo diz que a culpa é do Eterno. Adã, ele culpa Havá, porque foi Havá que deu o fruto para ele comer, mas ele culpa o Eterno. Por quê? Porque foi o Eterno que deu a Havá para ele. O que isso significa? Que todas as vezes que eu transfiro a minha responsabilidade, sabe? Que eu, em vez de eu assumir a responsabilidade, melhor dizendo, eu culpo o outro, o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo a minha responsabilidade para o outro, e também eu estou culpando o Eterno, porque foi o Eterno que colocou aquele outro no meu caminho, na minha vida e tudo mais. E aí nós temos o nosso Rosh Yohanan, e ele diz o seguinte, que as pessoas apenas, como ele fala, a gente não ficava com raiva do chinelo, né, ou do cinto, quando os nossos pais nos batiam, quando éramos crianças, nós ficávamos com raiva dos nossos pais. Porém, pega muito mal a gente ficar com raiva do Eterno, né? Opa, afinal de contas, ele é soberano. Então, o que a gente faz? A gente fica com raiva, a gente reclama, a gente responsabiliza, a gente culpa o outro. Mas, por tabela, quando a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? A gente está responsabilizando o Eterno, ok? Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Falando das retificações, se eu conseguir, tá? Se eu conseguir esperar essas 3 horas,
eu vou conseguir fazer com que, não, com que a minha descendência, literalmente, consiga entrar nesse Shabat. Eu vou tentar falar diferente. Primeiro que talvez você diga assim para mim, tá ok, Radassa, entendi tudo, mas não era eu que estava lá no jardim, foi Adão que pecou. Viu que eu falei Adão? Eu até aumentei aqui o tom de voz. É importante que a gente entenda o seguinte, pessoal. No original, a palavra é Adão. Adão é humanidade. Adão é o indivíduo, da mesma forma que tem a Radassa, o Pedro, a Maria, é o indivíduo. Mas Adão significa humanidade, não é a humanidade de um ser humano que é humano, não. Humanidade falando do povo, de toda a raça humana. Então, não foi Adão, sabe, que foi precipitado, que foi ansioso, que foi afobado, não. Quem é que foi? Aí, para não pegar mal, foi a begônia, foi a orquídea, foi o cravo. Por que eu estou dando o nome de flores? Para não mencionar o seu nome, hipoteticamente, e aí eu não quero ser indelicada. Voltando, quem comeu do fruto proibido, antes do fruto proibido, e principalmente antes do tempo, digamos assim, não foi Adão, foi eu e foi você. Quando Shaul ele não espera Shemuel, ele estava simplesmente repetindo o que Adão fez. Quando o povo de Israel não espera Moshe descer, eles estavam repetindo o que Adão fez. Eu vou falar diferente para você entender. Quando Shaul não espera Shemuel chegar, o que Shaul estava fazendo? Ou melhor dizendo, o que eu e você estávamos fazendo? Apenas repetindo o que nós já fizemos lá no Éden. Quando o povo de Israel não esperou Moshe essas 3 horas, o que aconteceu? O que estava acontecendo era simplesmente porque eu e você só estávamos repetindo o que nós fizemos lá no Éden. Eu vou falar de novo, devagar, pausadamente. Quando eu e você, não, o fato de nós sermos ansiosos, o fato de nós sermos afobados, o fato de nós sermos precipitados, significa que só estamos repetindo o que nós fizemos lá no Éden. Mas se nós conseguirmos esperar essas 3 horas, essas 3 horinhas, o que vai acontecer? Nós vamos retificar a nossa semente, nós vamos retificar a nossa geração e também nós vamos fazer o quê? O Eterno vai nos levar para o Shabat. E aí, o Eterno vai nos levar para a eternidade. Calma, você não vai morrer, não é disso. Mas aí sim, nós vamos ser eternos. Finalizando agora de fato. Quando surgiu Amaleque? Amaleque surgiu lá no Gan Eden, exatamente com Nahash, quando ele plantou na mente de Adão essa dúvida. E sabe o que o nosso Mashiach fala? Lá em Toledot Yehoshua, Matitiahu 13, do 18 ao 22, ele diz que a semente, ela dá fruto a 30, a 60 ou a 100 por 1. O que isso significa? Que toda semente que Amaleque plantar, e já plantou, infelizmente, se eu estou trazendo essa mensagem é porque pelo menos em mim há essa dúvida, não a dúvida da mensagem, mas a dúvida dentro de mim para aquilo que o Eterno quer, porque primeiro vem para mim para depois ser transmitido. Se eu estou trazendo esse shiur para você, e para você também, e se de alguma forma fizer sentido para você, saiba de uma coisa, que o Nahash, o serpente, o Satã, já lançou essa semente na sua mente. E se você não exterminar por completo essa semente, ela vai dar fruto a 30, a 60 ou a 100 por 1. Quando Shaul ficou com dúvidas e com a sua semente, que era o melhor do povo, sabe? Quando Shaul ficou com a dúvida, que era Amaleque, ficou com a dúvida,
e ainda ficou com o melhor dessa dúvida, que nesse caso eu vou chamar de raiz, ele deixou que a dúvida acabasse com o reinado dele. Consegue compreender aqui o trocadilho? Todas as vezes que você ficar com dúvidas, essa dúvida vai acabar com o seu reinado. Então, eu quero te convidar para participar do nosso curso que está aí na tela, Voltando para a Origem. É um curso onde a gente, Bezrat Hashem, nós vamos te ajudar, nós vamos te ensinar a voltar para aquele lugar antes de você e eu comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal ou comermos do fruto proibido. Então, que Bezrat Hashem, você possa... Opa, calma aí, estou aprendendo aqui, ó, a mexer nesse aplicativo, ó, calma, opa, agora sim, se você quiser enviar a sua tzedakah, tem aí os nossos contatos. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, também tem aí a ficha Kiruv, e vai ser de fato uma honra ter você conosco. E grava isso, é um mantra. Se você ficar com dó de Amaleque, se você ficar com dúvida, a dúvida vai acabar com o seu reinado. Se você ainda deixar dentro de você essa semente vai te tirar do Shabat. Essa semente vai te tirar daquele lugar onde você pode ser eterno. E Bezrat Hashem, o meu desejo é que eu e você consigamos voltar para esse lugar onde nós éramos eternos, para que nós voltemos a ser eternos. Shavua Tov e Shabbat Shalom.